Antes de tudo isso acontecer, eu era o tipo de pessoa que só acreditava no que podia ver, tocar ou medir. Não tinha espaço para fé, espiritualidade ou qualquer ideia que fugisse da lógica. Eu era professor universitário, chefe de departamento e tinha muito orgulho da minha visão de mundo racional. Na minha cabeça, tudo o que não fosse comprovado pela ciência era pura fantasia. Religião, para mim, era quase uma afronta à inteligência. Cheguei a ver gente religiosa como fraca, dependente de uma ideia confortante para encarar a vida. Eu mesmo jamais pensaria em rezar ou pedir ajuda a algum Deus. Era como se eu tivesse blindado meu coração contra qualquer coisa que não viesse com carimbo científico. Tudo isso começou a mudar numa viagem a Paris, acompanhando um grupo de alunos. Do nada, fui tomado por uma dor abdominal insuportável, uma dor tão forte que eu mal conseguia respirar. Fui levado às pressas para o hospital, e os médicos descobriram um rompimento no meu duodeno. Os ácidos do estômago estavam vazando, e basicamente meu corpo estava começando a se digerir por dentro. É difícil colocar em palavras o nível de dor que senti. Era como se tivesse um pedaço de carvão em brasa queimando dentro de mim. No pronto-socorro, 2 médicos me atenderam rapidamente e disseram que eu precisava de uma cirurgia de emergência e que talvez tivesse menos de 1 hora de vida. Mas quando cheguei ao centro cirúrgico, não havia nenhum cirurgião disponível. E aí começou o pior. Fiquei lá por 10 horas, 10 horas inteiras, sem um único analgésico. Nada. Nenhum tipo de alívio, só eu, a dor e o tempo que parecia congelado. Implorei por morfina, por qualquer coisa que pudesse amenizar aquele sofrimento, mas nada foi feito. Mais tarde, alguns tentaram dizer que o que eu vivi foi alucinação causada por medicamentos, mas a verdade é que eu não tomei remédio nenhum. Estava completamente lúcido, só que em uma dor indescritível. Foi quando a enfermeira voltou e disse que ainda não tinham encontrado um cirurgião que eu entendi. Eu estava realmente morrendo. Virei para minha esposa e pedi que dissesse aos meus pais que eu os amava. Me despedi dos meus filhos. Ela chorava de um jeito que eu nunca tinha visto. Era um choro que vinha de dentro, do corpo inteiro, como se ela estivesse se despedaçando junto comigo. Olhei para ela e disse com calma: chegou a minha hora. E então eu simplesmente parei de lutar. Meu corpo estava exausto, minha respiração falhava. Decidi soltar e deixei a consciência ir embora. A próxima coisa que lembro foi de estar em pé. Sim, em pé, mas não naquele leito de hospital. Eu estava completamente desperto, lúcido e mais vivo do que jamais estive. A dor tinha sumido. Me sentia inteiro, curado, pleno. Instintivamente, comecei a checar se aquilo era real. Toquei meu corpo, da cabeça aos pés, e tudo parecia sólido, mais real até do que a vida como eu conhecia. Meus sentidos estavam em outro nível. Eu ouvia as luzes zumbindo com uma nitidez absurda. Minha visão era ampla, como se eu enxergasse em 360 graus. Tudo estava em foco. O que estava perto, o que estava longe. E o tato. Eu conseguia sentir a textura do chão sob meus pés com uma clareza impressionante. E mesmo com tudo isso, eu ainda estava no hospital. Eu ainda estava naquele quarto de hospital. Pelo menos era o que parecia. Do outro lado da cama, vi minha esposa. Ela estava ali, parada, olhando para algo. Foi então que percebi uma figura deitada na cama, quase toda coberta por um lençol. A única parte visível era a cabeça, e aquilo me paralisou. Era eu. A cabeça descoberto era idêntica à minha. Mas como isso era possível? Eu estava de pé, ali, observando tudo. Tentei racionalizar. Pensei por um breve segundo que talvez os médicos tivessem feito algum tipo de réplica minha. Um boneco, uma escultura, sei lá. Mas logo percebi o quão ridícula era essa ideia. Não fazia o menor sentido. Eles não teriam nem tempo, nem motivo para algo assim. Aquilo começou a me perturbar. Fiquei confuso e até com raiva. Na tentativa de entender o que estava acontecendo, me aproximei da minha esposa e tentei falar com ela. Nada. Nenhuma reação.
Isso me irritou ainda mais. Sabe quando a gente brigava, ela tinha o hábito de me punir com o silêncio. Então, naquele momento, achei que ela estava me ignorando de propósito. Talvez com raiva de mim por ter morrido e deixado tudo para ela. Tentei falar com meu colega de quarto também, um senhor francês muito gentil. Mas ele simplesmente olhou através de mim, como se eu nem estivesse ali. Gritei, berrei, desesperadamente. Mas ninguém ouvia, e isso foi me deixando cada vez mais desesperado. Foi aí que escutei vozes vindo do corredor. Estavam me chamando. E o mais estranho, falavam em inglês, mesmo eu estando na França. Diziam, vem com a gente. Fui até a porta e vi algumas figuras no corredor. Mas tudo ali fora parecia meio cinza, desfocado, como aquelas TVs antigas fora de sintonia. Um contraste gritante com a nitidez absurda do quarto onde eu estava. Essas pessoas diziam que me conheciam, que estavam me esperando. Me chamavam com insistência. No começo fiquei hesitante, mas acabei acreditando que eram funcionários do hospital, talvez vindo me levar para a cirurgia. Dado o tratamento que eu tinha recebido até então, até faria sentido me fazerem andar até lá por conta própria. Então fui com eles. Começamos uma caminhada longa, muito longa. Não sei explicar onde fomos parar, mas uma coisa logo ficou clara. Aquele lugar não era um hospital. À medida que a gente avançava, o ambiente ficava cada vez mais sombrio, desolado. Não havia vida. Nenhum som de passarinho, nenhuma flor, nenhum raio de sol. Era como se estivéssemos num deserto espiritual, um lugar sem beleza, sem esperança, um vazio. E aí a coisa ficou pior. Percebi que tinha chegado num lugar horrível, um tipo de realidade infernal. As criaturas que estavam ali eram cruéis, muito cruéis. Aos poucos, dezenas, talvez centenas delas, começaram a me atacar. Me feriram fisicamente, me humilharam emocionalmente. A dor física era absurda, mas o sofrimento emocional, esse foi insuportável. Eu não conseguia entender o porquê de tanto ódio. Por que queriam me machucar daquela forma? Sinceramente, parecia que aquilo durou uma eternidade. Não tenho como medir o tempo ali. Só sei que eles continuaram me torturando até que eu não era mais nada. Um trapo. Um resto. Sem força, sem vontade, sem identidade. E foi quando cheguei nesse fundo do poço que algo mudou. No meio daquele desespero profundo, ouvi uma voz. Não era alta, era suave, mas clara. Ela dizia, reze a Deus. A princípio eu recusei. Eu não acreditava em Deus, nunca acreditei. E além disso, eu nem sabia como rezar. Mas a voz insistia, reze a Deus. E ali, completamente quebrado, me rendi. Com esforço, tentei puxar da memória qualquer oração da infância, qualquer fragmento. E tremendo comecei a sussurrar algo como, o Senhor é meu. E ali começou o renascimento. Lá estava eu, jogado naquele vazio, quando comecei a murmurar uns pedaços de orações que mal lembrava. Algo como, o Senhor é meu pastor, e Pai nosso que estás no céu. Eu não conseguia recitar nada inteiro, eram só fragmentos soltos de uma fé esquecida, mas, por algum motivo, mesmo essas palavras meio quebradas causaram um impacto tremendo. Foi aí que as criaturas ao meu redor começaram a reagir. Elas ficaram furiosas. Gritavam dizendo que Deus não existia, que ninguém podia me ouvir e que eu ia pagar ainda mais caro por ousar rezar. Mas, curiosamente, quanto mais eu orava, mais elas se afastavam, até que de repente sumiram. Silêncio total. Eu deveria ter me sentido aliviado. E de certo modo senti, mas eu ainda estava preso, paralisado, sem saber onde estava ou como sair dali. Tentei entender a situação. Pensei meio que num desabafo interno, que talvez eu tivesse sido jogado num tipo de esgoto cósmico, como se minha alma tivesse descido pelo ralo do universo. E sinceramente, com tudo o que eu tinha carregado de lixo emocional e espiritual ao longo da vida, essa ideia até fazia sentido. Nesse momento, fiz um balanço brutal da minha vida. Passei por cada relação importante,
cada atitude e me dei uma nota. Fiquei com um boletim cheio de notas baixas. D, F, tudo vermelho. Vi como tinha falhado como filho, irmão, marido, pai, amigo, professor. A conclusão era clara. Eu pertencia àquele lugar horrível e nada nunca ia mudar isso. Pensei então que talvez só me restassem duas opções. Ou eu me tornava tão cruel quanto aquelas criaturas para sobreviver ali, ou simplesmente deixava de existir. E olha, naquele momento, parar de existir parecia uma escolha mais digna. Foi aí que algo da infância me veio à mente. Uma lembrança distante, mas vívida. Eu, pequenininho, na escola dominical, cantando "Jesus me ama, isso eu sei". Não foram nem as palavras que me tocaram, mas a sensação. Aquela certeza inocente e pura de que Jesus era um amigo que cuidava da gente. Logo, uma voz dentro de mim, uma daquelas que a gente carrega da vida adulta, começou a me criticar. Dizia que aquilo era bobo, que Jesus me desprezaria depois da vida que levei. Mas eu estava no fundo do poço, totalmente derrotado. E com o pouco de força que me restava, gritei do fundo da alma: "Jesus, por favor, me salva!" Eu não sabia se ele era real, se ouviria ou se me aceitaria. Foi um salto no escuro. E naquele exato momento algo aconteceu. Uma luz apareceu. Uma luz tão brilhante que, se fosse física, teria me cegado. Mas era uma luz espiritual, linda, serena, poderosa. Dela surgiram braços que vieram na minha direção. E quando esses braços me tocaram, três coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, todas as feridas que eu tinha, não só físicas, mas emocionais, desapareceram. Eu me senti inteiro de novo. Segundo, toda a dor sumiu. Em vez disso, um êxtase tomou conta de mim. Era paz, era alívio, era amor, tudo misturado. E o terceiro, o mais importante, foi que pela primeira vez na vida, eu senti um amor real. Um amor total, sem condição, sem julgamento. Era como se eu fosse a pessoa mais amada do universo. E o mais incrível é que nesse instante eu entendi que ele sente isso por todos nós. Cada um é o favorito dele. Jesus então me pegou nos braços, me segurou com força. Mas não era só amor. Ele gostava de mim de verdade. Estava feliz em me ver. Não tinha raiva nem decepção, só carinho. E eu chorei. Chorei como uma criança nos braços do pai. Ele fazia carinho nas minhas costas enquanto eu soluçava de gratidão. A gente começou a se mover. Era como voar, mas sem vento, sem peso, sem esforço. E eu sabia, estávamos indo para um lugar de luz, um lugar onde tudo seria diferente. Enquanto a gente se aproximava daquele lugar de luz, vi pequenas luzes indo e vindo, como se fossem almas ou consciências se movimentando dentro de algo muito maior. Foi então que caiu a ficha. Estávamos chegando na morada de Deus, no céu. E para minha surpresa, entrei em pânico. Naquele instante me bateu um medo imenso. Eu fiquei certo de que Jesus tinha cometido um erro ao me levar até ali. Eu sabia de cor todos os momentos em que neguei a existência de Deus, todos os erros, todos os pecados. No fundo, eu achava que não era digno, que seria expulso, rejeitado. Mas Jesus me surpreendeu. Ele parou comigo bem na entrada daquele reino de luz. E pela primeira vez, falou comigo diretamente, mente a mente, sem usar palavras. A gente não comete erros. Você pertence a este lugar. Eu fiquei chocado por ele estar ouvindo meus pensamentos. E, confesso, fiquei até constrangido ao lembrar de tanta coisa feia que já tinha passado pela minha cabeça. Ele apenas riu. Um riso leve, sincero. Achava graça de mim como se dissesse: "Você é engraçado, eu gosto de você assim mesmo." Depois disso, ele disse que queria me apresentar a algumas pessoas. E então, como se tivesse tocado uma nota musical no ar, um grupo de seres surgiu. Eu sabia que eram anjos, mesmo sem ninguém dizer. Jesus explicou que eles tinham registrado toda a minha vida e que iam me mostrar. O que aconteceu em seguida foi como mergulhar num filme tridimensional, mas com uma diferença.
Eu não só via as cenas, eu as sentia. A gente entrava nos momentos, revivia os diálogos, via o impacto das minhas atitudes nas outras pessoas. Sentia o que elas sentiram. Era visceral. E os anjos, junto com Jesus, assistiam a tudo comigo. Não havia julgamento, nem raiva, mas sim, tristeza. Eles ficavam decepcionados ao ver como eu fui me tornando uma pessoa distante, manipuladora, obcecada por sucesso. A lição que me passaram foi simples e direta. Fomos criados para amar uns aos outros. Só isso. E eu tinha me perdido no meio do caminho. Ver minha vida assim de fora foi cruel. Aquilo que eu sempre achei que me dava valor, status, conquistas profissionais, dinheiro, não significava nada ali. O que importava era como eu tratei as pessoas. Especialmente aquelas que estavam sofrendo. Vi quantas chances desperdicei de estender a mão, de ser amigo, de mostrar compaixão. Teve momentos em que supliquei para eles pararem. Doía demais ver tudo aquilo. E no fim, ficou uma verdade ecoando dentro de mim. Estamos aqui para amar. O resto é detalhe. E eu tinha errado feio. Depois da revisão da minha vida, Jesus me perguntou se eu tinha dúvidas. Tive um monte. Perguntei tudo o que me veio à cabeça. E ele respondeu tudo com uma paciência que me deixou sem palavras. Algumas respostas foram tão surpreendentes que até hoje, quando conto, tem gente que se incomoda. Uma delas foi sobre bebês que morrem cedo ou são abortados. Jesus me mostrou que eles têm uma nova chance de viver, que voltam para experimentar a vida em outro momento. Tem gente que fica furiosa quando escuta isso, dizem que é heresia, mas eu só conto o que vi e ouvi. Outra coisa que me deixou de boca aberta foi quando ele mostrou que o universo está repleto de vida inteligente, que o nosso planeta, na verdade, é um dos mais primitivos, espiritualmente falando. Existem muitos outros mundos, com seres muito mais evoluídos, mais amorosos do que conseguimos imaginar. E eu ainda nem tinha feito a pergunta que mais me queimava por dentro. O que acontece com a gente quando morre? Jesus me contou que a maioria das pessoas, quando morre, nem percebe de imediato. A dor, o sofrimento, tudo aquilo que estavam sentindo antes simplesmente some de uma hora para outra. E aí, muitos acham que melhoraram, que estão se recuperando. Não se dão conta de que já cruzaram para o outro lado. Engraçado, né? Tanta gente tem medo da morte, mas na prática, morrer costuma ser um alívio. E olha, naquele momento, eu só queria ficar ali, de verdade. Falei para Jesus que estava pronto para entrar no céu e deixar essa vida para trás. Mas como você pode imaginar, ele tinha outros planos. Ele me disse que eu precisava voltar para a Terra, que ainda havia uma missão, uma vida inteira pela frente, a vida que eu fui criado para viver. Não aceitei isso fácil, não. Briguei com ele. Disse que o mundo era cruel demais, que eu não aguentava mais tanto sofrimento. E aí ele me respondeu algo que ficou gravado no meu coração até hoje. Reconheceu que sim, o mundo tem sua parcela de maldade. Mas também é cheio de gente boa, de beleza, de amor verdadeiro. E então ele disse, o que você carrega no coração é o que vai encontrar. Se você tiver amor dentro de si, vai ver o amor nos outros. Se tiver beleza, vai encontrá-la ao seu redor. Foi aí que entendi. O que cultivamos por dentro molda a nossa realidade por fora. Ainda assim, voltar não foi fácil. Mas confiei nele. E, olha, ele estava certo. Passaram-se mais de 30 anos desde essa experiência e posso te garantir, quando você escolhe enxergar com os olhos do amor e da beleza, encontra isso em todo lugar. Até mesmo nas pessoas que, à primeira vista, parecem difíceis de amar. Logo depois que voltei para o corpo, ainda no hospital, algo muito marcante aconteceu. Eu estava na área de recuperação. O quarto estava meio escuro, mesmo sendo dia. De repente, tudo ficou claro e apareceu um rapaz. Devia ter uns 20 e poucos anos, loiro, vestindo aqueles uniformes verde claros de hospital. Ele me chamou pelo nome, disse que ia cuidar de mim e que tudo ia ficar bem, que a recuperação seria longa, mas que ele estaria sempre por perto.
Perguntei o nome dele. Ele sorriu e disse para eu não me preocupar com isso, que eu nunca mais o veria. Fiquei confuso na hora. Ué, como assim? Você disse que vai estar comigo sempre, mas também disse que nunca mais vou te ver? Ele confirmou as duas coisas. Disse que era verdade. Estaria comigo o tempo todo, mesmo que eu não o visse. E logo depois, foi embora. Assim que ele saiu, o quarto voltou a ficar escuro. Eu estava desnorteado com o que tinha acabado de acontecer. Pouco depois, uma enfermeira entrou e eu logo perguntei sobre o jovem médico que tinha estado ali. Ela garantiu que ninguém tinha entrado ou saído do quarto. Disse que estava sentada do lado de fora o tempo inteiro. A gente até discutiu um pouco. Eu tinha certeza absoluta do que tinha visto. Hoje, olhando para trás, eu sei o que foi aquilo. Um anjo. Ele se apresentou daquela forma para não me assustar, para que eu me sentisse acolhido. Mas o que senti naquele momento era algo além deste mundo. Era a confirmação de que, mesmo invisível, eu seria acompanhado nessa nova fase. Essa experiência de quase morte mudou tudo para mim. Antes eu era materialista, ateu, achava que tudo acabava aqui. Hoje, tenho uma fé inabalável em Deus, não porque alguém me convenceu, mas porque eu vivi algo que transformou minha alma de dentro para fora. Depois de tudo que vivi naquele outro lado, uma coisa ficou muito clara para mim. O verdadeiro propósito da vida é amar. Amar de verdade. Amar uns aos outros e crescer espiritualmente. Tudo aquilo que eu achava importante antes, sucesso profissional, dinheiro, status, de repente pareceu tão pequeno, tão sem sentido. Como se eu tivesse passado anos correndo atrás de fumaça. E isso mudou tudo na forma como eu me relacionava com as pessoas. Comecei a enxergar os outros com mais paciência, mais compaixão. Parei de julgar pelas aparências ou conquistas. Vi que todo ser humano tem um valor imenso só por existir. Meus relacionamentos com minha esposa, meus filhos, até com colegas de trabalho, tudo melhorou. Porque deixei de usá-los como espelho para o meu ego e passei a realmente amá-los. Continuei por um tempo na minha profissão como professor, mas minha postura em sala de aula mudou completamente. Eu já não me preocupava tanto em só passar conhecimento, queria acolher, incentivar, formar seres humanos inteiros, não só cérebros pensantes. Com o tempo, senti um chamado ainda mais profundo. Acabei saindo da universidade para me dedicar ao ministério. Sentia que precisava compartilhar tudo aquilo que tinha aprendido, ajudar outras pessoas a se reconectarem com Deus. Claro que isso não foi bem aceito por todo mundo. Muitos colegas acharam que eu tinha enlouquecido, que estava em crise. Outros, mais curiosos, quiseram entender melhor o que tinha acontecido comigo. No começo foi difícil, mas aí eu me lembrei. Eu também já fui cético. E isso me deu paciência para escutar, para dialogar, para respeitar o tempo de cada um. Durante aquela experiência, Jesus me passou muitas informações, algumas delas totalmente fora daquilo que eu imaginava. Uma das mais marcantes foi sobre a natureza da realidade. Ele explicou que o mundo físico, esse que a gente toca e vê, na verdade é uma espécie de ilusão, um reflexo. A verdadeira realidade é espiritual. Nossa vida aqui é como uma sala de aula temporária, onde a alma vem para aprender. E por que a gente precisa passar por essa existência material? Jesus explicou que é justamente aqui que temos a chance de desenvolver qualidades como o amor, a compaixão, a sabedoria. Cada desafio, cada sofrimento não é castigo, é oportunidade de crescimento. Até mesmo as experiências mais duras podem nos ajudar a evoluir espiritualmente. Perguntei também sobre outras religiões. E o que ele me mostrou foi libertador. Existe verdade em todo o caminho espiritual que busca, de forma sincera, o amor. Claro que, ao longo do tempo, muitas tradições acabaram sofrendo interferências humanas, distorções, interpretações erradas. Mas no fundo, no centro de tudo, o que vale é o amor. Amor por Deus, pelos outros e por toda a criação. Toda doutrina que ensina amor verdadeiro está em sintonia com a vontade divina. Quanto ao que vem depois da morte,
Vi que o mundo espiritual é imenso, cheio de níveis ou dimensões. Para onde a gente vai depende do nosso grau de evolução espiritual, das escolhas que fizemos por aqui. Tem gente que, por estar muito apegada às coisas materiais ou carregando mágoas profundas, acaba ficando mais próxima do plano terreno. Outras, mais elevadas espiritualmente, seguem para dimensões mais bonitas, mais luminosas. Esses diferentes níveis funcionam como escolas. A alma vai para o lugar onde pode continuar aprendendo. E o objetivo final? Voltar para casa, voltar para a comunhão plena com Deus. Mas isso não é automático, nem rápido. É um processo. Pode levar muitas vidas. E teve outra revelação que me pegou de surpresa. Jesus me mostrou que o universo está repleto de vida, e muita dela é bem mais evoluída que a nossa. Não estamos sozinhos. A criação de Deus é infinitamente maior, mais rica e mais amorosa do que a gente pode imaginar. Se quiser, posso continuar com a próxima parte da história. Deseja que eu siga? Uma das coisas mais surpreendentes que aprendi naquela experiência foi que o universo está cheio, mas cheio mesmo, de vida. E não estou falando só de vida parecida com a nossa. Existem civilizações em outros planetas e até em outras dimensões, muitas delas muito mais avançadas que a humanidade. Algumas dessas formas de vida são tão diferentes de nós que talvez nem reconhecêssemos como seres vivos. Outras até se parecem mais conosco, só que estão em estágios bem distintos de evolução. Perguntei se esses seres já tiveram algum tipo de contato com a Terra, e a resposta foi sim. Bem mais do que a gente imagina. Alguns desses seres mais evoluídos atuam como guias ou protetores da humanidade. Eles não interferem diretamente, mas nos influenciam sutilmente, tentando nos empurrar para escolhas mais conscientes, mais amorosas, só que sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Além disso, muitos desses seres vivem em dimensões que nossos sentidos e tecnologias atuais simplesmente não conseguem captar. Jesus também me mostrou algo muito importante sobre o momento atual da humanidade. Estamos num ponto decisivo. Uma encruzilhada, sabe? Ou damos um salto espiritual ou corremos o risco de nos autodestruir. Todos esses problemas que enfrentamos, destruição do meio ambiente, guerras, desigualdade, são reflexo de uma imaturidade espiritual coletiva. Mas ele também me mostrou que há esperança. Muita gente está despertando, percebendo que tudo está interligado, que somos parte de algo muito maior. Perguntei se ele me daria alguma previsão específica sobre o futuro, mas ele deixou claro que o futuro não está escrito em pedra. Nada é definitivo. As escolhas que fazemos individual e coletivamente moldam o que virá. E mesmo pequenos gestos de bondade e amor podem gerar consequências imensas que a gente nem imagina. O que ele deixou bem claro é que os desafios vão aumentar, e isso vai exigir que a gente se una de verdade, ou vamos pagar um preço alto. Outra coisa que me marcou profundamente foi o que ele me mostrou sobre o tempo. Do lado de lá, o tempo como a gente conhece aqui simplesmente não existe. Passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. É por isso que, durante as chamadas revisões de vida, a alma consegue ver as consequências de seus atos como se tudo estivesse acontecendo agora. Porque, de certa forma, está mesmo. É tudo um eterno presente. E sobre a consciência? Bom, isso foi um verdadeiro choque para mim. Antes, como bom materialista, eu acreditava que a consciência era produzida pelo cérebro. Mas não é bem assim. Jesus me mostrou que a consciência é a base de tudo. O cérebro funciona mais como um receptor, um filtro, que capta essa consciência universal. A nossa essência verdadeira, a alma, é pura consciência e eterna. Perguntei também por que a gente não lembra dessa nossa natureza espiritual quando nasce. Ele me explicou que o véu do esquecimento tem uma razão de ser. Se a gente lembrasse de tudo, não teria as mesmas chances de crescer, de aprender. A vida aqui, com todos os seus desafios e a ilusão de separação de Deus, cria justamente o ambiente ideal para a evolução espiritual. Agora, nem tudo o que eu vivi e compartilhei foi bem recebido.
Algumas informações que recebi causaram controvérsia, especialmente o que me foi revelado sobre a reencarnação. Jesus me mostrou que sim, muitas almas passam por várias vidas na Terra, mas não é um processo simples, linear, como algumas tradições orientais ensinam. É bem mais complexo, com experiências que às vezes envolvem até divisão de consciência em múltiplos caminhos ao mesmo tempo. Uma das coisas que mais mexeram comigo foi perceber como o tempo, no mundo espiritual, funciona de um jeito totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui. Lá, tudo se mistura. Passado, presente e futuro parecem acontecer ao mesmo tempo. E isso muda completamente a nossa noção de como as coisas se desenrolam. A reencarnação, por exemplo, é bem mais complexa do que as versões que ouvimos por aí. Às vezes, uma alma pode até se dividir em múltiplas experiências. Parece estranho, né? Eu também achava. E aí você me pergunta, mas como isso tudo bate com os ensinamentos cristãos tradicionais? Olha, para ser sincero, essa foi uma das partes mais difíceis para mim. Eu tive que aceitar que muitas das doutrinas religiosas que a gente aprende desde pequeno são simplificações de verdades espirituais muito mais profundas. Jesus me deixou claro que o mais importante não são os dogmas ou as regras da teologia. O que realmente importa é o amor, a compaixão, o quanto a gente cresce espiritualmente. O foco deveria estar em amar uns aos outros e não em brigar por detalhes doutrinários. Falando em crescimento, uma das experiências mais marcantes que tive foi a chamada revisão da vida. E olha, foi algo poderoso. A gente não vê só os grandes momentos, não. Revê até os detalhes mais pequenos. Uma conversa esquecida, um olhar, um gesto. E o mais impressionante foi ver como uma atitude simples, como uma palavra de apoio, podia causar um efeito cascata e tocar várias vidas. Da mesma forma, pude ver como atitudes egoístas ou cruéis causavam dor que se espalhava muito além do que eu imaginava. E não, eu não fui julgado com dureza, nem por Jesus nem pelos anjos. Eles sentiam tristeza sim, mas era uma tristeza cheia de amor, quase como o desapontamento de um pai que sabe que o filho pode mais. O julgamento mais duro veio de mim mesmo, ao enxergar minha vida de um ponto de vista mais elevado. Doeu perceber quando deixei de amar, quando fui indiferente. Ver isso com clareza fez meu coração se apertar de arrependimento. E sabe o que mais me tocou? Ver o impacto positivo que tive sem nem saber. Palavras que disse, gestos que ofereci, muitas vezes sem nem lembrar, mudaram a vida de outras pessoas. E essas pessoas seguiram adiante, espalhando aquele bem para outros também. É como jogar uma pedrinha na água e ver as ondas se espalhando. Isso me fez entender de verdade como estamos todos conectados e como nossas escolhas afetam muito mais do que imaginamos. Depois dessa experiência, meu jeito de viver mudou. Passei a prestar atenção em cada interação. Cada palavra, cada olhar, cada atitude ganhou um peso diferente. Tentei, desde então, viver com mais amor e mais consciência, buscando sempre levantar as pessoas, nunca derrubá-las. Se tem um detalhe curioso sobre essa comunicação com Jesus. Ela não era como conversar com alguém aqui. Era telepática. E não era só pensamento. Vinha tudo junto. Emoção, imagem, ideia. Tudo num único instante. Era uma compreensão completa, profunda, quase impossível de explicar com as palavras limitadas que temos aqui. Quando voltei, percebi o quanto a nossa comunicação terrena é lenta, cheia de ruídos. Mesmo assim, enquanto eu estava lá, tudo fazia sentido. Era natural. Só depois, já de volta ao corpo, é que bateu a dificuldade de colocar aquilo tudo em palavras. Às vezes parece que falta vocabulário, sabe? E sim, Jesus tem senso de humor. Um humor leve, gentil, daqueles que fazem a gente sorrir por dentro. Se quiser, depois te conto um exemplo que nunca mais saiu da minha cabeça. Uma das coisas mais inesperadas e encantadoras dessa experiência foi descobrir o senso de humor de Jesus. Te juro, quando percebi que ele podia ler todos os meus pensamentos,
fiquei super envergonhado com algumas coisas que já tinham passado pela minha cabeça ao longo da vida. E sabe o que ele fez? Caiu na risada. Mas não era uma risada debochada, não. Era aquela risada carinhosa, cheia de amor e aceitação. Ele achou graça da minha vergonha de um jeito tão afetuoso que eu me senti abraçado por dentro. E foi aí que algo profundo aconteceu comigo. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que é o amor incondicional de verdade. Não é só não julgar, é aceitar completamente quem você é, com todos os seus defeitos, suas falhas, suas vergonhas. Sentir esse tipo de amor curou feridas dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Coisas antigas que eu carregava no inconsciente foram simplesmente desfeitas com esse amor. Antes disso tudo, eu confesso que nas poucas vezes em que pensava em Deus, a imagem que me vinha era de um ser rígido, sério, quase sempre julgando tudo. Mas o Deus que eu conhecia ali, por meio de Jesus, era completamente diferente, cheio de compaixão, ternura, até uma pitada de brincadeira e alegria. Era algo vivo, vibrante, um Deus que celebra a vida junto com a gente. Isso mudou completamente minha visão sobre o divino. Durante essa jornada, também fui levado a conhecer outros planos, outras dimensões. Difícil descrever com palavras daqui, mas imagina paisagens de uma beleza absurda, com cores que nem existem por aqui, e formas que desafiavam qualquer lógica física. Em alguns desses lugares parecia que tudo era feito de pensamento ou de emoção pura. Vi seres de luz envolvidos em criações maravilhosas, como se estivessem pintando o universo com alegria. Mas nem tudo era luz. Também percebi lugares de vibração mais densa, que muitos chamariam de inferno. Só que, olha, não era nada parecido com aquela ideia de fogo eterno ou castigo sem fim. Eram mais como estágios de purificação. A dor que se sentia ali vinha de dentro, gerada pelas próprias ações e pensamentos negativos da alma. Era como se cada um estivesse lidando com as consequências do que carregou por dentro. A grande diferença em relação ao que muitas religiões ensinam é que esses lugares escuros não são punições eternas impostas por Deus. São fases temporárias, parte do caminho de aprendizado e cura. E o mais bonito, até nesses lugares, o amor de Deus está presente. Nenhuma alma está perdida para sempre. Todas, cedo ou tarde, encontram o caminho de volta para a luz. É uma visão muito mais esperançosa, muito mais amorosa do que a ideia tradicional de inferno. Eu também perguntei a Jesus, mas se Deus é puro amor, por que existe tanto sofrimento no mundo? E ele me respondeu com uma serenidade que me tocou profundamente. Disse que o sofrimento não é castigo. Ele faz parte do nosso crescimento espiritual. Cada dificuldade, cada desafio que enfrentamos é uma chance de aprendizado. E mais, ele reforçou que nós temos a missão de aliviar o sofrimento uns dos outros com compaixão e amor. Ninguém está aqui para lutar sozinho. Sobre o futuro da humanidade, ele me mostrou que estamos em um processo longo de evolução espiritual. Aos poucos, estamos despertando para nossa verdadeira natureza. Seres espirituais conectados entre si e com toda forma de vida. Claro, esse despertar vem com dores, crises, turbulências, e é isso que a gente vê acontecendo no mundo. Mas no final, estamos caminhando rumo a algo muito melhor. Uma humanidade mais consciente, mais amorosa, mais em paz. E se você está se perguntando quando isso tudo vai acontecer, a resposta é: não tem um prazo definido. O tempo, para eles, funciona de outro jeito. O que aqui parece demorado, lá é só um instante. Mas uma coisa é certa: estamos no caminho. E o destino é bonito. Quando a gente olha tudo isso do ponto de vista espiritual, o tempo aqui na Terra não passa de um piscar de olhos. O que realmente importa é focar no nosso próprio crescimento interior e espalhar amor onde quer que a gente esteja, dentro do nosso círculo, com as pessoas ao nosso redor. Uma das revelações mais marcantes que eu tive foi sobre a interconexão de toda a vida. É difícil até colocar em palavras, mas vou tentar. Eu vi com total clareza que nada está separado. Tudo, absolutamente tudo, faz parte de uma consciência única.
Nós somos expressões individuais de uma mesma fonte, uma espécie de consciência universal. Essa visão vai muito além da ideia de eu e o outro, ou até de vida e não vida. Desde a menor partícula até a maior galáxia, tudo está entrelaçado nessa teia divina. Essa compreensão mudou completamente o jeito como eu enxergo o mundo e minhas atitudes do dia a dia. Passei a sentir uma responsabilidade muito maior com os meus pensamentos e ações, porque agora eu entendo que eles afetam o todo. E não só isso, desenvolvi uma compaixão profunda pelos outros, porque a dor de alguém, de certa forma, também é minha. E quando olho para a natureza, sinto um respeito imenso. Cada folha, cada animal, cada pedra, tudo isso é uma manifestação dessa mesma consciência divina, da qual eu também sou parte. Perguntaram se Jesus me deu alguma mensagem para compartilhar, e sim, ele foi bem claro. O recado mais forte foi sobre o amor. Ele repetiu várias vezes que o amor é a força mais poderosa do universo, que nosso maior propósito aqui é aprender a amar de forma plena, verdadeira. Ele também falou muito sobre o perdão, perdoar os outros, mas também se perdoar. E disse que a gente precisa confiar no plano divino, mesmo quando não faz o menor sentido para nossa mente limitada aqui na Terra. Essa vivência também mudou muito a minha visão sobre religiões. Antes, eu via tudo de forma mais limitada. Mas agora percebo que todas as tradições espirituais verdadeiras estão apontando para a mesma verdade essencial. Elas só usam linguagens diferentes para falar do amor, da compaixão, da conexão com o divino. Jesus me mostrou que ele trabalha com todo mundo que busca sinceramente a verdade, independentemente do rótulo religioso. Isso, claro, é bem diferente do que muita gente aprende dentro do cristianismo tradicional. Como conciliar isso com meu papel como pastor cristão? Olha, foi um processo. Um caminho de amadurecimento e integração. Hoje eu entendo que o centro dos ensinamentos de Jesus é o amor, não a exclusividade nem a separação. No meu ministério, eu procuro focar nessas verdades essenciais e práticas, e não tanto nas diferenças doutrinárias. Incentivo as pessoas a se conectarem diretamente com o divino, ao mesmo tempo em que honro a beleza e a sabedoria da tradição cristã. Depois de tudo isso, você deve estar se perguntando: e aí, essas experiências continuam acontecendo com você? Sim, continuam. Não tão intensas quanto aquela experiência de quase morte, mas sim, hoje eu sinto muito mais as presenças espirituais ao meu redor, recebo intuições, e já tive meditações profundas que ampliaram tudo o que vivi naquela outra dimensão. É como se eu tivesse uma sensibilidade maior agora para essas realidades mais sutis. E quanto às explicações científicas que dizem que tudo isso é só coisa da química do cérebro? Eu respeito muito a ciência, ela tem um papel fundamental para nos ajudar a entender o mundo. Mas, sinceramente, o que eu vivi vai muito além do que qualquer reação neurológica pode explicar. A profundidade, a coerência e o impacto transformador da experiência não cabem numa fórmula. Foi algo muito maior, muito mais real do que qualquer coisa que eu tenha vivido por aqui. Sabe, uma das coisas que mais me marcou foi perceber que algumas das informações que recebi e que eu não tinha como saber por conta própria, simplesmente não poderiam ter vindo só da atividade cerebral. Isso me mostrou que havia algo muito maior envolvido. Uma das perguntas mais difíceis para mim era sobre o sofrimento. Por que ele existe? Jesus me mostrou que, muitas vezes, o sofrimento é um empurrão para a gente crescer. Ele pode abrir nosso coração, nos tornar mais compassivos. Às vezes, é só passando por uma dor profunda que a gente começa a questionar nossas certezas e buscar respostas mais verdadeiras. Mas ele também deixou claro que nem todo sofrimento é necessário ou parte de um plano divino. Muito do que a gente vive de ruim é resultado das escolhas humanas e pode ser evitado ou amenizado com amor e compaixão. Falando nisso, eu também aprendi muito sobre cura. Cura de verdade não é só do corpo. Ela envolve também nossas emoções, nossa mente e até nosso espírito.
Muitas doenças físicas têm raízes lá no fundo, em questões emocionais mal resolvidas ou feridas espirituais. E foi aí que Jesus me mostrou que o amor, sim, o amor de verdade, é a força mais poderosa de cura que existe. E sobre o livre-arbítrio? Olha, ele me mostrou que essa liberdade de escolher é um dos pilares da nossa existência. Deus respeita tanto a nossa liberdade que até nos permite rejeitar o próprio amor dele se a gente quiser. Só que eu também vi que nossas decisões nem sempre são tão livres quanto pensamos. Muitas vêm de traumas antigos, da cultura onde fomos criados ou de influências espirituais que nem percebemos. O verdadeiro livre-arbítrio aparece quando a gente se alinha com quem realmente somos, com o nosso eu mais elevado, e começa a agir com amor e sabedoria. Para fazer escolhas melhores, ele me ensinou algo simples, mas poderoso: silenciar a mente, parar, ouvir aquela voz interior que vem do coração, não do medo. Quando a gente se conecta com essa parte mais profunda, as decisões fluem naturalmente, em sintonia com a vontade divina. E mais, pensar nas consequências a longo prazo e não só no prazer imediato faz toda a diferença. Outra coisa linda que eu aprendi foi sobre o poder da oração, ou da intenção, sabe? Quando a gente ora de verdade ou envia pensamentos amorosos para alguém, isso reverbera. Cria ondas no mundo espiritual que podem se transformar em coisas reais no mundo físico. Mas as orações mais potentes são aquelas que vêm do amor, não só dos nossos desejos pessoais. E se eu pudesse deixar uma mensagem final para você, seria essa: esteja aberto. Existe muito mais do que aquilo que a gente pode ver ou tocar. Mesmo que você nunca passe por uma experiência como a minha, o amor divino e a orientação espiritual estão disponíveis para todos nós. Basta querer buscar. No fim das contas, o que mais importa nesta vida é como a gente trata as outras pessoas. Cada encontro, cada conversa, cada gesto é uma chance de amar, de crescer e de ajudar o outro a crescer também. Não espere uma experiência de quase morte para perceber isso. Comece agora. Viva com mais propósito, com mais amor. E por favor, não tenha medo da morte. O que nos espera do outro lado é mais belo do que qualquer coisa que possamos imaginar. Mas isso não significa que devemos apressar a partida. Estamos aqui, neste corpo, nesta vida, por um motivo: para aprender, para evoluir. Então, abrace sua vida, com todas as alegrias e também com os desafios, porque tudo isso faz parte de uma jornada muito maior. Obrigado de coração por me dar a chance de contar minha história. Minha esperança é que, de alguma forma, isso traga um pouco de conforto, acenda uma faísca de esperança ou ajude você a enxergar a vida por um ângulo diferente. No fim das contas, estamos todos nessa caminhada juntos. Cada um com seus altos e baixos, aprendendo, tropeçando, levantando. E nunca se esqueça de uma coisa: você é amado, muito mais do que consegue imaginar.